E aí, tudo nos conformes? Este é o Física Além da Aula. Eu sou o professor Tadeu e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dilatação térmica. A figura mostra a junta de dilatação de uma ponte. Essas juntas de dilatação servem para manter a estrutura da ponte intacta, independentemente da variação de temperatura. Senão a ponte poderia acabar se rompendo, enchendo-se de rachaduras e até ruindo. Né? A dilatação térmica é um fenômeno muito importante para várias engenharias, como a engenharia civil, a mecânica, a aeronáutica, a naval, em todos os processos em que há grande variação de temperatura, o estudo da dilatação térmica é muito importante. A dilatação térmica ocorre porque a gente já viu uma coisa, né? Quando a temperatura de um corpo aumenta, suas partículas vibram com maior intensidade. As moléculas de um corpo estão ligadas umas às outras por forças moleculares, que se comportam como molas. Então imagine aqui que isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra molécula. As forças moleculares estão aqui. Ó. Se eu aumentar a vibração, aumenta a agitação de uma maneira longitudinal, ao longo da própria mola, né? Da linha que une as moléculas. Se eu aumentar a vibração, se eu vibrar uma mola longitudinalmente, aumenta a distância entre suas moléculas e isso vai acarretar o que a gente chama de dilatação térmica. Para efeito do estudo de dilatação, a gente costuma trabalhar com a dilatação linear, quando a gente está interessado em apenas uma dimensão. Todas as outras duas, largura, por exemplo, e espessura, são desprezíveis. Então, é uma só dimensão, dilatação é linear. Como, por exemplo, um fio. Aqui eu tenho um fio de cobre, por exemplo, vou aquecer esse fio, ele vai passar a ter um outro comprimento. Esse ΔL que aparece aqui é o L menos L0. Isso aqui é o que a gente chama de dilatação de comprimento, dilatação linear. É claro que eu poderia ter um comprimento maior no começo, resfriar e passar a ter um comprimento menor no final. Tá? Do que depende esse ΔL? Depende do material, da variação de temperatura e do comprimento inicial. Né? Eu não vou querer que um fio de 1 metro de comprimento se dilate a mesma coisa que um fio de 100 metros de comprimento. Percentualmente, se eles forem feitos no material, eles vão se dilatar a mesma coisa, que seria o ΔL dividido por L0. Né? É o mesmo material, é a mesma variação de temperatura, então ΔL por L0, que seria uma dilatação percentual, seria a mesma para eles. Mas um de 1 metro aumentou 10% de 1 metro. O de 100 metros vai aumentar 10% de 100 metros. São coisas diferentes. Esse alfa é conhecido como coeficiente de dilatação linear e ele depende do material. A unidade de medida de alfa no sistema internacional é o Kelvin a -1, mas é muito comum a utilização de graus Celsius a -1. Tá? Então imagina que isso aqui está em metro, isso aqui está em metro. Eu quero saber quanto que vale o alfa. Isso aqui é graus Celsius. Cancela o metro com metro, vai sobrar 1 igual a alfa vezes graus Celsius. Então o que é alfa? É 1 sobre graus Celsius. 1 sobre graus Celsius a -1. É isso. Aqui eu tenho um dilatômetro, que é um aparelho muito utilizado em laboratórios de física. Ele serve para você determinar a variação de comprimento de um material ou até o coeficiente de dilatação desse material. Se ele for desconhecido, por exemplo, eu procuro numa tabela e acho que material é aquele. Né? Então aqui eu tenho o que a gente chama de relógio comparador, apesar de não ser um relógio, não está marcando o tempo. Né? Mas assim, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é colocar esse zero aqui. Tá? Cada tracinho pequenininho, que o menor intervalo é de 1/100º de milímetro, 0,01 milímetro, de tal forma que isso aqui equivale a 1 milímetro, ou perdão, 0,1 milímetro, 0,2 milímetros, e assim vai. Uma volta completa corresponde a 1 milímetro. Quando esse ponteiro dá uma volta completa, o ponteirinho menor caminha no sentido anti-horário para o 1 aqui, marcando que já foi medido 1 milímetro. Tá certo? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir o comprimento da barra, que eu vou aquecer, tem uma certa temperatura aqui, vai criar um vaporzinho que vai passar dentro da barra, vai esquentar a barra, ela vai empurrar o ponteirinho que vai fazer isso aqui se movimentar. Tá? Então, eu já vou medir, para não ter que mostrar a régua aqui, o comprimento inicial da barra, 60 centímetros. Depois eu vou querer determinar a variação de temperatura e vou medir o ΔL aqui. Fazendo isso daqui, eu vou ser capaz de determinar o coeficiente de dilatação do material que eu escolhi aqui. Beleza? Essa aplicação, esse aplicativo, na verdade, é uma simulação da Universidade Federal do Ceará. Você vai encontrar isso daí lá no link da descrição desse vídeo. Beleza? Então vamos lá começar a mexer com isso daqui.
A primeira coisa, eu vou escolher o material, escolhi o latão, vou ajustar o zero do meu relógio comparador, é um termo muito usado na mecânica, né, nos cursos técnicos, tá bom? Vou medir o comprimento daquilo lá, já medi 60 centímetros e aumentar a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, você vai vendo o ponteirinho se mexendo aqui do lado, tá certo? Então eu vou aumentar essa temperatura até alcançar o 0,2 milímetro, que seria o 20 centésimos de milímetro, que vai chegar daqui a pouquinho, tá? Então ele já passou de 1 ali, de 0,1, 0,15, e ele vai até o 0,2, né? Quando chegar no 0,2 eu vou parar e vou olhar lá que mediu 42,1 graus Celsius. Faço 42,1 menos esses 25 graus Celsius que ele estava no inicial, vou encontrar uma variação de temperatura de 17,1 graus Celsius. O L0 eu tenho, e o ΔL eu medi aí, deu 0,2 milímetros, né? 0,2 milímetro, melhor dizendo. A primeira coisa para fazer a continha, eu vou passar de centímetros para milímetros, para não misturar unidades. 60 centímetros, 600 milímetros. Vou achar o alfa, aplicando a formulinha lá, ΔL, L0 alfa, ΔT. Eu quero achar o alfa, vou passar dividindo o L0 e o ΔT. O alfa vai dar 0,2 sobre 600 vezes 17,1. Tá? Vou achar um alfa de 1,95 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Em um laboratório, a gente costuma fazer essa medida várias vezes para pegar o valor médio depois e ter um número mais preciso. É isso. Quando a gente está interessado em duas dimensões, então a gente vai desprezar apenas a espessura, eu tenho uma lâmina, uma chapa, uma placa de área inicial S0, vou aquecer, ela vai passar a ter uma área final S. Esse branquinho aqui seria o S0. O ΔS é a variação de área, variação de superfície, né? Então, do que depende o ΔS? A mesma coisa do S0, do beta e do ΔT. Né? O beta é o dobro de alfa, porque tem duas dimensões em jogo agora. Beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial do material. Trabalhou com duas dimensões, se multiplica o alfa por 2. É normal você procurar em textos técnicos, mesmo na internet, você vai encontrar o valor de alfa e não de beta. Você multiplica por 2 para resolver exercício de dilatação superficial. É isso. Se você não despreza nenhuma dimensão, você tem uma dilatação volumétrica. Aí seria um bloco, um cubo, um cofre, um tijolo, por exemplo, de volume inicial V0. Vou aquecer, vai passar a ter um volume V. Né? Essa parte em branco corresponde a esse volume V0. Isso aqui é o ΔV. Do que depende o ΔV? Mesma coisa, do volume inicial, do material e da variação de temperatura. Né? Essa constante gama é chamada de coeficiente de dilatação volumétrica do material. Beleza? O gama é o triplo de alfa, são 3 dimensões que estão em jogo agora. Tá certo? Então, se achou alfa, multiplica por 3 para achar o gama. O coeficiente de dilatação é praticamente constante para pequenas variações de temperatura. A tabela a seguir mostra o valor médio do coeficiente de dilatação de alguns materiais entre as temperaturas de 0 e 100. Já é uma grande variação de temperatura, então eu pego o valor médio, tá? Então aqui eu tenho vidro pirex, vidro comum, concreto, cobre e tal. Note que se eu quisesse misturar o concreto com algum desses metais, né, seria interessante eu construir alguma coisa com concreto com cobre, porque eles têm um coeficiente de dilatação mais próximos. Né? Se eu pegar concreto com zinco e aquecer, o zinco vai se dilatar muito mais que o concreto e vai começar a aparecer fissuras nesse concreto, né? Ele vai começar a rachar, beleza? Agora, vidro pirex e vidro comum também tem uma diferença, né? O vidro pirex suporta variações de temperatura mais elevadas. Né? Note que o coeficiente de dilatação dele é muito menor que o do vidro comum, praticamente 3 vezes menor. O vidro comum quebra mais fácil, né? O material de que é feito um copo, por exemplo, possui partes diferentes, com áreas diferentes, volumes diferentes, até espessuras diferentes. Né? É assim, quando você aquece, essas partes diferentes se dilatam de maneiras diferentes, e por isso que acaba se quebrando o vidro. Então é legal que ele não se dilate tanto, por isso o vidro pirex é mais resistente ao calor do que o vidro comum. Né? Aqui eu coloquei que o alfa está para uma dimensão, assim como o beta está para 2, assim como o gama está para 3 dimensões, que é uma coisa muito importante da gente saber, tá certo? Vamos resolver uns exercícios a respeito disso daí, então, vamos prestar atenção aqui agora. Isso.
O gráfico representa como varia o comprimento de uma barra metálica inicialmente a 0 graus Celsius, em função da temperatura. Considerando que as condições apresentadas no gráfico sejam válidas até a temperatura de 100 graus Celsius, determine o coeficiente de dilatação linear do material de que é feita a barra e o comprimento da barra a 90 graus Celsius. Direto do gráfico, você vai ver que de 0 para 60 graus Celsius, o comprimento aumentou do comprimento inicial, que era 100, para 100,06. Então, o ΔL vai ser 100,06 menos 100, que dá 0,06 centímetro. Né? Como eu quero achar o alfa, eu vou jogar na expressão do ΔL. ΔL é L0 alfa ΔT, 006, 6 vezes 10 a menos 2, igual a 100, comprimento inicial, alfa vezes 60. Então, quanto dá o alfa? 6 vezes 10 a menos 2 dividido por 6 vezes 10 a terceira, que vai dar 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. É só subtrair menos 2, menos 3 aqui dá menos 5. Tá? Aí ele pergunta qual é o comprimento da barra a 90 graus Celsius. Por isso essa informação aqui é relevante. Às vezes eu posso ter alguma coisa que está assim linear, de repente perde a linearidade, já não valeria fazer uma regra de 3, por exemplo. A gente sabe que em 60 graus Celsius ele aumentou de 0,06. De 90 graus Celsius vai aumentar de x. Daquela multiplicada em cruz básica, você vai achar um x igual a 0,09. Né? Então ele media 100, né? Aumentou 0,09, ele vai passar a medir 100,09 centímetro. É isso. Um fio de material desconhecido, ao ser aquecido de 15 até 95 graus Celsius, 80 graus Celsius, sofre um aumento de 0,16% em seu comprimento. Determine o coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o fio. Parece que está faltando o dado, né? Ele está dando só o aumento. Só que esse aumento, como a gente falou lá no começo, ele é relativo, ele depende do que ele tinha. Né? Então, se o ΔL é 0,16% de quê? Do que ele tinha, do L0. Então, ΔL é 0,16% de L0. ΔL vai ser 0,16 dividido por 100, 0,16% de L0. ΔL é 1,6 vezes 10 a menos 3 L0. Tá? Jogo na expressão, ΔL é L0 alfa ΔT, 1,6 vezes 10 a menos 3 L0 igual a L0 alfa ΔT. Tá? Eu posso cancelar esse L0. Chegar à conclusão que 1,6 vezes 10 a menos 3 é alfa, que multiplica 80, que é o ΔT. O alfa vai ser, então, 1,6 vezes 10 a menos 3 dividido por 80, ou 0,8 vezes 10 a menos 2. 1,6 por 0,8 dá 2. 10 a menos 3 dividido por 10 ao quadrado, 10 a menos 5. Tá? Se eu falei menos 2 ali, eu falei errado. Ao quadrado. A figura mostra uma ponte horizontal apoiada sobre dois pilares feitos de materiais diferentes, sob a temperatura de 25 graus Celsius. O pilar mais longo tem um coeficiente de dilatação linear igual a 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e ele possui um comprimento de 24 metros. Já o pilar mais curto tem um comprimento de 18 metros. Nessas condições, determine o coeficiente de dilatação linear do material do pilar mais curto para que a ponte permaneça sempre na horizontal, independentemente da temperatura. Então, eu quero que essa ponte fique sempre na horizontal. Então, se o pilar A aumentar 10 centímetros, o pilar B tem que aumentar quanto? 10 centímetros, a ponte fica na horizontal. Né? Então, elas não podem ser feitas do mesmo material, senão essa daqui ia dilatar mais que aquela. A gente já falou isso. Percentualmente é a mesma coisa, mas o comprimento ia aumentar mais do que aquele. Para que a ponte permaneça sempre na horizontal, é necessário que as dilatações sofridas pelos pilares sejam sempre iguais. ΔLA igual a ΔLB. ΔL é L0 alfa ΔT de A, L0 alfa ΔT de B. Substituindo os valores, vai dar 24 vezes 2,7 vezes 10 a menos 5, igual a 18 vezes alfa B. Ué, cadê o ΔT? Cancelei também. Tá? Aqui eu posso simplificar, dividir por 6, vai dar 4 e 3. Eu quero isolar o alfa, vai dar 4 vezes 2,7 vezes 10 a menos 5 dividido por 3. 2,7 dividido por 3 dá 0,9 vezes 4. 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. É isso. Uma placa quadrada de alumínio possui 20 centímetros de lado a 15 graus Celsius.
Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine a área da placa quando a temperatura atingir 75 graus Celsius. Então é um exercício de dilatação superficial. Logo de cara, quando você lê uma placa, você já pode pensar que provavelmente é um exercício de dilatação superficial, tá? O beta é o dobro de alfa. Então a primeira coisa que você tem que fazer, o dobro de 24, 48. Note, normalmente ele vai te dar o alfa quando for exercício de dilatação de sólidos. Então, 2 vezes 24, você vai encontrar 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A área da placa é um quadrado de lado 20. A área do quadrado, 20 vezes 20, lado vezes lado, vai dar 400 centímetros quadrados. Vou jogar na fórmula ΔS, S0 beta, ΔT. ΔS vai ser S0 é 400, o beta é 48 vezes 10 a menos 6 e o ΔT 75 menos 15. Tá? Fazendo essa continha, você vai encontrar uma variação de área de 1,152 centímetros quadrados. Como eu quero saber a área final, pega a área que você tinha e quanto ela aumentou. Tinha 400, aumentou 1,152, vai passar a ter 401,152 centímetros quadrados, tá bom? Lembre-se que o ΔS é S menos S0, logo o S vai ser o S0 mais o ΔS. É a continha aqui, só para mostrar para o seu professor que você sabe fazer e que não enrolou. Um bloco de alumínio sofre uma variação de volume de 4,32 centímetros cúbicos. Normalmente, dilatação volumétrica, logo vai aparecer um bloco aqui. Em seu volume, quando sua temperatura varia de 25 para 55 graus Celsius, sendo 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 o coeficiente de dilatação linear do alumínio, determine o volume do bloco a 25 graus Celsius, ou seja, o volume que ele tinha antes de ser aquecido. É o volume inicial. É um exercício de dilatação volumétrica, então vou trabalhar com gama. Gama é o triplo do alfa, o triplo de 24, 72 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Joga na fórmula, né? ΔV é V0 gama ΔT, ΔV ele me deu 4,32, o V0 não sei, o gama 72 vezes 10 a menos 6 e a variação de temperatura 30. Eu quero calcular o V0, vou passar tudo isso aqui, 30 vezes isso, dividindo. Então V0 vai ser 4,32 dividido por 72 vezes 10 a menos 6 vezes 30. O V0 vai ser 4,32, joguei o 10 a menos 6 lá para cima. Aqui embaixo vai ficar 30 vezes 72, que dá 2.160. Cancela, aqui dá 2, simplifica, melhor dizendo. 2 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. 2.000 centímetros cúbicos é então o volume inicial. Até agora a gente praticamente só falou de dilatação de sólidos. Vamos falar um pouquinho de dilatação de líquidos. Um pouco diferente porque o líquido não está sozinho, geralmente ele está dentro de um recipiente sólido, né? Portanto, quando estudamos a dilatação de líquido, devemos levar também em consideração a dilatação do frasco que o contém. Beleza? Em geral, o coeficiente de dilatação de líquido é maior do que o do sólido. Por isso, se aquecermos um frasco completamente cheio com uma certa quantidade de líquido, uma parte vai transbordar. Mostra a figura aqui. Eu tinha um recipiente com volume 1, depois do aquecimento eu vou ter um recipiente com um volume um pouquinho maior que esse daqui e um volume transbordado. Se a gente olhar isso, ou olho nu assim, a gente vai achar, isso aqui é a dilatação de líquido, mas não é, porque também o recipiente também sofreu uma dilatação. A gente só percebe isso se colocar uma lupa bem poderosa ali e perceber que esse volume 2 é maior que 1. Ou seja, aqui tem mais líquido que aqui. Então, quanto mais de líquido tem aqui do que aqui, é isso que vai ser a dilatação real do líquido. Isso é importante, por exemplo, na engenharia mecânica. Se você tem um tanque cheio de combustível, gasolina, por exemplo, e deixa esse tanque exposto ao sol, a temperatura da gasolina começa a aumentar, geralmente transborda um pouco de gasolina. Nos automóveis há um pequeno recipiente que colhe essa gasolina que seria derramada, serve para ajudar isso daí. Outra coisa, a dilatação de líquido é sempre volumétrica, só num caso, um outro, que a gente acaba utilizando coluna de líquido. É, por exemplo, quando a gente usa um termômetro. Então a gente está interessado na variação do volume de álcool, de mercúrio que há dentro do vidrinho, do recipiente que contém, do capilar, do recipiente que contém o líquido. Esse líquido que transbordou aparenta ser a dilatação sofrida pelo líquido. Por isso é chamado de dilatação aparente.
né? Apesar de visualmente pouco perceptível, o frasco também sofreu uma dilatação. Portanto, há um volume maior em 2 do que em 1. Conforme a gente falou agora há pouco. Logo, a dilatação real sofrida pelo líquido é igual à soma entre a dilatação aparente, que é esse volume derramado, mais a dilatação do frasco. Quanto mais tem de frasco aqui do que aqui. Tá? Como ΔV é V0 gama ΔT, se eu pegar um recipiente completamente cheio, eu posso chamar isso aqui de V0 gama ΔT, isso aqui de V0 gama ΔT, isso aqui de V0 gama ΔT. E cancelar os V0s e os ΔTs, vou cair nessa expressão que diz que o gama real é igual ao gama aparente, mais o gama do frasco. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento estranho da água, analisar o que acontece com a água. A água e algumas poucas substâncias, como antimônio, ferro, por exemplo, possuem um comportamento diferente em relação à dilatação térmica para pequenos intervalos de temperatura. Não é sempre. Né? A gente já viu que se a gente deixa um copo de água no interior do refrigerador, do congelador, né, o volume da água aumenta quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. Deveria diminuir. Tanto que se você deixar uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de vidro, cheia d'água e tampada dentro do congelador e esquecê-la lá, é muito provável que a garrafa se quebre. Né? Essa figura mostra que entre 0 e 4 graus Celsius, sob pressão normal, né, à medida que você aquece, o volume diminui. E quando você resfria, o volume aumenta. Esse comportamento da água está relacionado com o modo de vibração de suas moléculas. O gelo é formado por moléculas polares que mantêm uma estrutura hexagonal, né? Essa estrutura aqui do sólido, com espaços vazios muito grandes ali no seu interior, em relação ao tamanho dessas moléculas. Como eu falei ali no começo, aquela vibração da mola longitudinal. Agora imagine que a vibração fosse transversal, que essa partícula tendesse a vibrar para cá, essa para cá, essa para cá. Né? Então, vibrando para cá, a tendência é de ocupar esse espaço vazio. Então, quando o gelo vira água, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Por isso, a água fria, entre 0 e 4 graus Celsius, tende a se concentrar na parte mais baixa. Né? E lá em cima vai ficar a parte que vai se solidificando. Né? Se você já fez algum sorvete, por exemplo, de groselha, colocou naquelas plaquinhas de fazer gelo, forminhas de gelo, leva na geladeira. Se for daqui a 15 minutos, você vai ver que tem uma camadinha de gelo. Mesma coisa que acontece em países de invernos rigorosos. Né? Os lagos acabam congelando na parte de cima, fica com uma camadinha fina de gelo, e lá embaixo a água ainda é líquida. Isso é importante para manter o habitat de alguns peixes que conseguem sobreviver, inclusive de alguns animais que conseguem caminhar sobre o gelo e procurar suas caças, pescarem ali em cima. Tá certo? É isso. Fazer 2 exercícios a respeito desse assunto, a gente está chegando ao final, tá bom? Um recipiente de vidro inicialmente a 25 graus Celsius está completamente cheio com 600 ml de mercúrio. O conjunto é então aquecido até a temperatura de 75 graus Celsius. Determine o volume de mercúrio derramado, o volume extravasado, a dilatação aparente. Tá? O coeficiente de dilatação linear do vidro vale 9 vezes 10 a menos 6 e o coeficiente de dilatação do mercúrio. Escrevi volumétrica aí, mas nem precisava. Falou em líquido, ele vai te dar o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Volume derramado, então, é dilatação aparente. O que eu vou fazer é achar o gama aparente. Isso aqui é o gama real. O gama do frasco é o triplo. Isso aqui é linear, isso é o triplo do alfa. Né? Para o frasco, ele pode te dar o alfa. Então, 9 vezes 3 vai dar 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, é o gama do frasco. Gama real é o gama aparente mais o gama do frasco. Como eu quero determinar o gama aparente, eu vou passar o gama do frasco para lá. Vai ser o gama real menos o gama do frasco. 180 vezes 10 a menos 6 menos os 27 vezes 10 a menos 6 dá 153 vezes 10 a menos 6. Esse é o gama aparente. A dilatação é V0 gama ΔT, a mesma coisa. Só que eu vou colocar o aparente porque eu estou interessado no volume derramado, na dilatação aparente. Tá? Então fica 600, volume inicial, vezes 153 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Vou encontrar uma dilatação aparente, um volume derramado de 4,59 mililitros. Tá? Poderia fazer de um jeito mais chato. Eu poderia calcular a dilatação total do vidro, achava o gama, fazia ΔV igual a V0 gama ΔT para o frasco,
fazia a mesma coisa para o mercúrio, ΔV igual a V0 gama, ΔT do mercúrio. Eu ia ver que isso aqui seria maior que aquilo, sabe quanto? 4,59 mililitros. É o volume derramado, é isso aí. Para acabar, um recipiente de vidro possui capacidade de 1 litro e contém 950 mililitros de um líquido a 22 graus Celsius. O conjunto é aquecido até a temperatura de 62 graus Celsius. A partir dessa temperatura começa a ocorrer o transbordamento do líquido, sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine o coeficiente de dilatação do líquido. Na maioria desses exercícios, ele te dá o gama do líquido e pergunta a partir de que temperatura começa a ocorrer o transbordamento, né? Que seria um pouco diferente. Mas aqui eu já sei que isso aqui tem que dilatar 50 mililitros a mais que aquele. Isso aqui tem 1000 mililitros, é o frasco. Né? E aqui tinha 950 mililitros. A diferença é de 50 mililitros. Se o líquido dilatar 50 mililitros a mais que o recipiente, vai começar a ocorrer o transbordamento. Então a dilatação do líquido, melhor dizendo, ou do real, eu chamei de L aqui só para falar de líquido mesmo, não estou interessado em aparente, essas coisas aqui, tá? Vai ser a dilatação do frasco mais 50. A dilatação do líquido é V0 gama delta T, a dilatação do frasco é V0 gama delta T também, mais 50. Aqui eu não posso cancelar nada, tá, gente? Tem essa soma aqui. Se aqui tivesse um vezes delta T, eu poderia cancelar todos os delta T, isso não é o caso. É substituir os valores mesmo e fazer continha. 950 vezes gama vezes 40, né, que é o caso do líquido, igual recipiente 1000 vezes 27 vezes 10 a menos 6, triplo de 9. Tá? Aqui ele te deu de novo o coeficiente de dilatação linear. 27 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Tá? Mais 50. Então, vamos fazer a conta aqui, vai dar 38.000 gama do líquido, igual essa continha aqui, vai dar 1,08 mais 50, vai dar 51,08. Dividido por 38.000, você vai encontrar um gama do líquido igual a 1,34 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Note que quase não faz diferença se fosse 50 e se fosse o 1,08, né? Você vai poder pensar um pouquinho nisso, depois tenta entender porque quase não há essa diferença. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. A gente se vê na próxima. Até mais.